Amém. Como é que são as coisas, né? Estou com algo aqui que Deus colocou no meu coração para ministrar. Então vamos abrir o texto bíblico antes da ministração da ceia. Olha o texto, pastor Eloy, que eu quero ler com os irmãos hoje de manhã. Atos, no capítulo 4. Eu separei um versículo, versículo 31. Hã? Quem não nos conhece acha que a gente combinou, né, pastor? Atos 4:31. Diz assim o texto. Atos, capítulo 4, versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde que eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eu vou ler de novo para ficar fixo na nossa mente. Diz assim: depois dessa oração, o lugar onde que eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então, incline mais uma vez aí o seu rosto, aí, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que Tu possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, amados, fala do início da igreja. Né? O início da igreja ali. Né? Logo depois da experiência que os discípulos têm com a plenitude do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, Deus colocou essa semana esse texto no meu coração, porque nós temos falado nesses últimos dias sobre o Espírito Santo, né? Temos falado sobre a manifestação do Espírito, sobre a ação do Espírito, sobre o que é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles têm uma experiência com os religiosos da época, logo após o derramamento do Espírito Santo. O que acontece aqui? Diz o texto, no capítulo 3, que Pedro e João, então, eu digo bombando assim, né? Cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, após aquela experiência maravilhosa, eles vão ao templo para orar. E a gente conhece o texto, e logo que eles chegam na porta do templo, o que acontece? Eles encontram ali um aleijado. E eles encontrando um aleijado naquele lugar, o aleijado pede esmola, o mendigo pede esmola a eles, e eles, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, eles dizem: olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas aquilo que nós temos, aquilo que está dentro de nós, nós queremos te dar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. E na mesma hora, diz o texto, na mesma hora aquele homem se levanta, ele pega a sua maca e ele entra templo afora, ele entra dentro da igreja, louvando a Deus, adorando a Deus. E esse episódio causa entre os religiosos, entre os sacerdotes ali, um alvoroço. E a primeira coisa que eu queria deixar com vocês é isso. E eu tenho profetizado isso assim nas orações. A gente teve um tempo de oração aqui na igreja, pastor Eloy, essa semana, um tempo que Deus se derramou na vida da igreja, nas nossas vidas. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas, assim como Pedro e João declararam que eles não tinham prata e nem ouro, mas eles tinham algo e deram o aleijado. E é isso que Deus tem feito no meio da igreja nesses dias. Que Deus possa derramar a porção do seu Espírito na sua vida, viu? Para que você não fique com ela, mas que você possa compartilhar isso, em nome de Jesus. Amém? Para que haja
em nome de Jesus, salvação. Para que haja, em nome de Jesus, cura. Porque tudo aquilo que a gente faz não vem de nós, vem daquele que habita em nós. Amém? Amém? Essa semana eu estava no mercado e eu cheguei assim, a Paty até briga comigo às vezes. Tu parece um... fala com todo mundo e fala... Daí a gente... E aí, tudo bem? Fala com a caixa operadora, né? Tudo bem? Como é que tu tá? Tu tá bem? Eu sempre pergunto isso, né? Tudo tranquilo contigo? Daí tem uns que não querem nem papo com a gente, né? Ficam sisuda falando. Tem uns que são simpáticas, falam aquela coisa toda. Tem uns que não querem falar e a gente respeita, tá tudo certo, né? E me chamou a atenção que daí eu cheguei, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Boa tarde. Falei assim, né? E a gente não espera muitas vezes algumas respostas, não é verdade? A gente não espera dela, assim, não está tudo bem, não. Estou louco para ir embora. Ela disse bem assim, aquele negócio, parece que... Daí eu falei assim para ela, me veio na hora, assim, eu nem pensei para falar, sabe quando tu não pensa para falar? Daí eu disse, deixa eu dizer uma coisa para ti, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Jesus, e eu vou orar. E eu vou orar para que o teu dia possa ficar bem. E dei as costas e saí. Eu vi que ela deu uma marejada nos olhos, e não fiquei ali, né, e saí. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deus tem derramado sobre as nossas vidas nesses dias, e a partir do momento que nós nos convertemos, o que acontece? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito Santo de Deus, ele tem uma mensagem redentiva, eterna, que o mundo precisa ouvir. Amém? Então, quando Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de Deus, eles olham aquele aleijado, eles olham aquele pedido daquele homem. Nós tivemos agora um pedido de oração aqui. Aquele pedido, e muitas vezes a gente não vai conseguir mesmo, de alguma maneira natural, né, com dinheiro, enfim, ajudar, mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E eles agora compartilharam, eles agora anunciaram aquilo, a porção da parte de Deus que estava dentro deles, estava viva dentro deles, estava florada dentro deles. E aquele homem, por causa dessa atitude de Pedro e João, ele foi curado, a vida dele foi transformada, e agora aquele homem que não andava mais, agora ele estava andando, aquele homem agora começa a louvar e adorar a Deus. Amém? Quem recebe esse desafio? É um desafio, né? É um desafio a gente não se intimidar. E é sobre isso, assim, que fala o texto aqui. Não se intimidar. Não ficar indiferente àquele que habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele está vivo dentro de nós. E que nós possamos a cada dia compartilhar com as pessoas que não têm, que não conhecem. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. Deus tem falado comigo isso. É algo bem simples. Então, quando acontece esse episódio, os religiosos, os sacerdotes, então, ficam perturbados. O texto fala isso. Depois leia todo o capítulo 4, do 1 ao 31. Eles ficam perturbados, eles ficam, em algumas versões falam que eles ficam irritados com aquilo que está acontecendo, com aquilo que aconteceu, porque aquele homem agora, ele é curado, um milagre se estabelece, e o que acontece? E agora Pedro e João, eles ficam mais encorajados, eles ficam mais entusiasmados, e eles começam a pregar. E eles começam a compartilhar da palavra de Deus, eles começam a falar sobre a vida de Jesus, e o que acontece? As pessoas começam a se converter. E diz o texto que 5.000 homens se rendem à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E esses religiosos, vendo tudo isso, agora não era só esse homem que tinha sido curado, agora eram 5.000 pessoas que tinham se rendido à pregação deles.
ao Espírito Santo que estava dentro deles. E que diz o texto? Esses homens agora, Pedro e João, são chamados por esses religiosos. E esses religiosos agora começam a questionar Pedro e João. Começam a ameaçar Pedro e João. Por quê? Porque ele estava pregando a respeito da ressurreição de mortos. Como Pedro e João pode pregar a respeito disso? E agora entra o texto que o pastor Eloy leu. Vamos ler ali. Versículo, a resposta então, né? Versículo 5, vamos ver o versículo 5. O que acontece? Diz o texto que eles foram presos, Pedro e João foram presos, passaram a noite na cadeia, e no versículo 5, no outro dia pela manhã, eles são chamados e eles são interrogados. Versículo 5, no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes, do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? E olha só, amados, isso é tremendo. No versículo 8, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu às autoridades e líderes do povo. Estamos sendo interrogados hoje porque nós realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e o Senhor querem saber como que ele foi curado. Versículo 10. Olha a resposta de Pedro e João para esses homens. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, e aquele a quem ressuscitou dentre os mortos. Olha só, olha para mim aqui. Olha o que Pedro e João estão dizendo. Vocês estão me questionando que eu estou falando sobre a ressurreição de mortos? Sabe quem curou esses homens? Não foi eu. Não foi Pedro, não foi João. Foi aquele a quem vocês crucificaram. Mas aquele também que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Daí entra o texto que o pastor Eloy pregou, que está lá no versículo 12. Porque neste nome, versículo 11, pois a respeito desse Jesus, que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Neste nome não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus que habita em nós, esse nome é a salvação. E nós precisamos, em nome de Jesus, agora, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Qual que era o estado? Por que muitas vezes nós somos intimidados? A gente vê hoje, desde que a igreja se tornou igreja, a igreja ela foi perseguida. Muitas culturas não aceitam o Evangelho, a pregação do Evangelho. A gente vê a palavra testemunha vem de Martin, vem de martírio. Então, a gente vê desde o início da igreja, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo intimidados, cristãos morrendo. A gente, esses dias está ouvindo a pregação, testemunho de uma mulher que trabalha com a igreja perseguida. Então a gente vê, muitas vezes,
essa ameaça, essa intimidação. A gente vê hoje ideologias para que os princípios e os valores da palavra de Deus, eles sejam ofuscados. E o que fez esses homens não pararem de pregar? O que fez esses homens, porque chegou ao ponto de eles disserem assim: vocês não podem mais falar sobre isso. Vocês não devem mais falar sobre isso. Eles saíram da reunião que Pedro e João falaram com eles. Eles foram para uma reunião secreta, uma reunião à parte, e eles, olha, a gente não tem nada o que falar, realmente esse homem tem 40 anos, ele estava aleijado e agora está andando, o povo está crendo na pregação deles, nós não temos mais o que falar, mas vamos continuar ameaçando eles, que eles vão ter punições severas se eles continuarem a pregar. E Pedro e João olham para eles assim: vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que nós vamos obedecer a vocês e não a Deus? Vocês acham mesmo? E o que faz esses homens não negarem o Evangelho? O que faz esses homens, mesmo ameaçados, mesmo intimidados, continuarem pregando? E uma coisa que me chama a atenção aqui, o estado espiritual, a vida espiritual deles. O versículo 8, se eu não me engano, é o 8, fala que a resposta que Pedro e João começam a dar a eles é porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E essa tem sido a minha oração nesses dias, sabe? Que nós possamos, com esse tempo que nós estamos vivendo com a ministração do Espírito Santo, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, viu? Eu quero profetizar isso nessa manhã na tua vida, viu? Porque essas oposições, elas chegam todos os dias. Essas intimidações, essas ameaças, elas chegam todos os dias até nós. Mas o que vai fazer nós não recuar? Que nós possamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos esse dever de compartilhar, assim como Pedro e João fizeram com aquele aleijado, fizeram pregando, mas eles só conseguiram fazer isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem recebe isso nessa manhã, em nome de Jesus? Diz o texto que eles saíram dessa reunião com esses líderes religiosos e eles agora foram procurar os irmãos, a igreja, e eles começaram a relatar tudo o que tinha acontecido. E a primeira, está lá no versículo 23, vamos ler lá. Versículo 23, assim que eles foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram tudo aquilo que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Olha só o versículo 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz para orar a Deus. Amados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos essa graça de o Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus habitar dentro de nós. Nós vamos receber oposição da pregação que nós carregamos. Vamos receber sim. Nós entendemos agora que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha se intimidar e nem parar. Nós temos a mensagem que salva o homem, que liberta o homem do pecado. Amém? Glória a Deus. E agora, esses homens, quando eles saem
das mãos desses líderes religiosos, eles vão até a igreja, eles vão até os irmãos e eles compartilham tudo o que estava acontecendo. E agora esses irmãos, ouvindo tudo o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido, eles começam a orar a Deus, a clamarem a Deus. O que eu quero dizer com isso, amados? A vida da igreja, a comunhão com os irmãos, ela é essencial para que a gente possa ficar firme naquilo que nós cremos. Não ande sozinho. Amém? Nós temos que andar em comunhão, em comunidade. Por isso que nós valorizamos a vida da igreja. Então, a partir do momento que eles compartilharam isso, a partir do momento que eles, na mesma hora, a igreja começou a orar. Eu estou vendo aqui a Soraya, né? Quantas vezes, né, talvez lá em Portugal, quantos anos ficaram em Portugal, Soraya? Passaram por momentos, de repente, difíceis, momentos que precisavam de oração. Precisavam dessa carga, dessa comunhão, dessa oração, para que pudessem se manter firmes. Talvez dentro da sua casa você tenha passado dias difíceis, aonde o evangelho talvez tenha sido confrontado. Hoje nós recebemos aqui um pedido de oração. Não enfrente sozinho as batalhas que o Senhor tem permitido que você lute. Amém? Peça oração. Compartilhe a sua necessidade. Para que a pregação do Evangelho, através da sua vida, continue. Glória a Deus. Estamos juntos até aqui? E é interessante que a oração deles vem carregada. Carequinha sou nesses dias de calor. A oração deles vem carregada, amados, de fundamento. Não é uma oração aleatória. A oração deles vem carregada de fundamento, de princípios. Então eles começam a orar, olha o versículo 25. Senhor, tu falaste há muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi. E eles começam agora a olhar para trás, a olhar tudo que o Senhor tinha feito. Do nosso antepassado Davi, teu servo, e porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Olha só, os reis da terra se prepararam para guerrear. Eles começam a falar, versículo 27, eles começam a falar de Herodes, de Pôncio Pilatos. Eles começam a reconhecer todas as perseguições, eles começam a ver tudo o que aconteceu. Versículo 29, e agora, Senhor, vem essas ameaças, vem essas oposições, versículo 29, contra os servos. Daí ele pede ali no finalzinho do versículo 29, coragem para anunciar a palavra. Versículo 30, estende, olha só a oração dessa igreja, desses irmãos, em relação a Pedro e a João e a todos que carregam a palavra de Deus, né? Ali, todos os discípulos ali. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de Jesus. Então chegam no versículo 31, que foi o primeiro versículo que eu li. Enquanto eles estavam orando, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, queria deixar com vocês aqui, primeiro não, né, já alguns tópicos aqui, mas para finalizar, eles começam a orar, eles começam a lembrar de como o Senhor tinha feito, tinha livrado muitos homens,
E eles começam a orar agora para que continuasse. E é isso que eu queria deixar com vocês aqui. No versículo 29 é muito, que o versículo 30, que continuasse, estende a tua mão, Deus, para que continue as curas, para que continue os milagres. Amém? Glória a Deus. Para que continue as maravilhas. Estende a tua mão, para que essas coisas continuem acontecendo. E para que os teus servos tenham, no final do versículo 29, continuem tendo coragem para anunciar a palavra de Deus. Deus vai através das nossas vidas, por que que não? Por que que muitas vezes parece que inconscientemente, ou parece que isso muitas vezes está muito longe de nós? Por que que através da nossa vida, sinais, maravilhas e curas não vão acontecer? Por quê? Não podem acontecer? Porque podem sim. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero profetizar, assim como eles oraram, profetizar sobre as nossas vidas, coragem para viver essas coisas. Coragem para viver essas coisas. Então, quando você olhar, assim como Pedro e João olharam para aquele aleijado, olharam para aquela necessidade, olharam para aquele homem que precisava de salvação, que precisava de Jesus na vida dele, muito mais do que caminhar, precisava de Jesus na vida dele. E eles compartilham agora essa oração, que nós possamos olhar para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas de dentro da nossa casa, que precisam de cura, que precisam de salvação, que precisam dessa porção que nós carregamos e que ainda elas não têm. Que a gente possa ter coragem, ter intrepidez e ousadia e olhar para elas e declarar a vida de Jesus. Será que os teus filhos precisam andar? Estão literalmente parados e precisam se levantar e andar? Você carrega a porção do Espírito Santo de Deus, a vida de Deus sobre a tua vida. Você carrega. Você carrega. E parece que o contexto parece, né? Parece que o contexto parece que nos encurralando, vai nos intimidando, mas eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã profetizar coragem. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, eu não sei qual contexto que eles estão vivendo. Lá no teu trabalho, eu não sei qual contexto que as pessoas que estão à tua volta estão vivendo. Mas nada disso é maior que o poder de Deus transformador. Amém? Que transforma, que cura. Eu não sei como é que aquela caixa operadora foi embora para casa. Não sei. Mas a minha oração é que ela pudesse ficar bem. Olhe para as pessoas de dentro da tua casa, para os teus familiares. Olhe para as pessoas que estão na tua volta, que trabalham, teus colegas de trabalho. E talvez você olhe para essa pessoa e veja um contexto tão difícil. Ele estava lá desde a sua nascença, desde lá 30 e poucos anos lá, naquele contexto lá, pedindo esmola, sem andar. Mas não há impossibilidades para Deus. Amém? Não há impossibilidades para Deus. Então olhe para essas pessoas cheio de Deus. E compartilhe aquilo que você está carregando para que essas pessoas possam ser transformadas. Amém? Você recebe isso? E no versículo 31, então, para nós encerrar aqui, diz que enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam clamando a Deus, o lugar tremeu. Até brinquei na oração, né? Imagina um lugar tremendo aqui, todo mundo sai correndo, né? Está tremendo, Deus livre, né? Mas aquele lugar tremeu.
todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já foi cheio do Espírito Santo de Deus? Lembra da sua vida cristã aí? Aquele tempo, aquele momento, eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava cheio. Se a gente colocasse aqui um medidor aqui, qual que é o nível? Qual que é o nível que você está? O texto aqui diz, no capítulo 4, que eles foram cheios do Espírito Santo, a partir dessa oração. A partir dessa responsabilidade, dessa consciência assumida, eles foram cheios, mas eles tinham sido cheios no capítulo 2. E agora eles foram cheios de novo. É isso? É isso. Porque estar cheio precisa ser contínuo. A experiência que você teve há um mês atrás, há anos atrás, não serve. Você teve uma experiência, você foi cheio do Espírito Santo de Deus, amém, glória a Deus, mas que você hoje possa continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que está o seu nível? O apóstolo Paulo fala, né, na carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, não apagueis o Espírito. Quem não está cheio do Espírito Santo de Deus, quem não tem essa consciência que a cada dia precisa buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Se rende ao contexto que está vivendo. Se rende a essas ameaças, essas intimidações. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e agora pregavam com mais e mais coragem. Amém, meus irmãos? A minha oração nessa manhã é que você possa, em nome de Jesus, ter essa consciência a cada dia que habita dentro de você o Espírito Santo de Deus. E que vão se apresentar diante de ti situações que você precisa compartilhar aquilo que você carrega, para que essas pessoas possam ser transformadas assim como você foi. Só que para que isso aconteça, para que as curas, os milagres, os contextos, as realidades adversas possam mudar, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E entender, em nome de Jesus, que curas, maravilhas, contextos transformados, eles vão acontecer a partir do momento que essa consciência deve estar viva dentro de nós, e agora a gente com coragem vai enfrentar ela. Recebe isso? Amém. Vamos ficar de pé?